Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. No programa de hoje, vamos conversar com o cineasta Rafael Bergamaschi, que lançou o documentário Dhaka Vibra, Aventuras Futebolísticas em Bangladesh, obra que trata sobre a paixão pelas seleções brasileira e argentina no país asiático. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Os programas do mês de julho serão gravados, mas retomamos o ao vivo no dia 10 de agosto. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 13 de julho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 13 de julho na história do cinema, nascia em 1941 o ator norte-americano Robert Forster. Depois de estrear no cinema nos anos 60, ele ganhou reconhecimento em produções como Reflexos no Olho Dourado e A Quadrilha. Seu grande retorno aconteceu em 1997, quando Quentin Tarantino o escalou para viver Max Cherry em Jackie Brown, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Nos anos seguintes, conquistou uma nova geração de admiradores ao interpretar Ed Galbraith nas premiadas séries Breaking Bad e Better Call Saul. Robert Forster faleceu em 2019 com 78 anos. Também em 1941, nascia em Paris o ator, produtor e documentarista Jacques Perrin. Como ator, participou de clássicos como A Moça com a Valise, de Valerio Zurlini, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, e Z, de Konstantinos Costa-Gavras. Como produtor, esteve por trás de obras importantes do cinema europeu, entre elas o próprio Z, do Costa-Gavras, e filme pelo qual ele recebeu a indicação ao Oscar de melhor filme. E também outro filme desse cineasta, Estado de Sítio. Nas últimas décadas, dedicou-se especialmente aos documentários sobre a natureza, produzindo filmes visualmente impressionantes como Microsomos, Migração Alada e Oceanos, que combinam ciência, inovação e poesia visual. Faleceu em 2022, aos 80 anos. Essa data também marca alguns falecimentos. Em 2006, com 87 anos, perdemos o comediante, ator e apresentador Red Buttons. Ele iniciou sua carreira nos palcos e no rádio antes de conquistar espaço em Hollywood. Em 1958, recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Sayonara, ao lado de Marlon Brando. Ao longo da carreira, participou de produções como Atari, O Destino de Poseidon e diversos programas de televisão. Falecia em 2012, com apenas 36 anos, o ator Sage Stallone. Filho do ator Sylvester Stallone, Sage estreou no cinema interpretando o filho de Rocky Balboa em Rocky V. Também atuou em Daylight, ao lado do pai, mas encontrou sua principal vocação na preservação da história do cinema. Em 1991, fundou a distribuidora Greenhouse Releasing, especializada na restauração e relançamento de clássicos cult e filmes independentes, contribuindo para a preservação de importantes obras do cinema mundial. E em 2016, nos despedimos do cineasta Héctor Babenco, que falecia aos 70 anos. Nascido na Argentina e naturalizado brasileiro, Babenco destacou-se pelo olhar humanista e pela abordagem de temas sociais complexos. Dirigiu grandes obras como Pichote, A Lei do Mais Fraco, considerado esse um marco do cinema brasileiro, O Beijo da Mulher-Aranha, vencedor do Oscar de melhor ator para William Hurt, e Carandiru, um dos grandes sucessos do cinema brasileiro aí nos últimos anos. Comemora um aniversário hoje, 86 anos do ator britânico Patrick Stewart.
Ele ganhou a projeção mundial ao interpretar o capitão Jean-Luc Picard na série Star Trek The Next Generation e também ao interpretar o professor Charles Xavier na franquia X-Men. Com uma sólida formação no Royal Shakespeare Company, ele também construiu uma respeitada carreira nos palcos e foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 2010. Aniversário de 84 anos de Harrison Ford. Depois de trabalhar como carpinteiro enquanto buscava espaço em Hollywood, Ford fez alguns filmes de menor expressão, como American Graffiti, de George Lucas. Alguns anos mais tarde, também com George Lucas, ele foi para a saga Star Wars, em 1977, interpretando Han Solo. Poucos anos depois, deu vida ao arqueólogo Indiana Jones, personagem que se transformou em um dos maiores ícones da história do cinema de aventura. Sua carreira também inclui filmes como Blade Runner, O Fugitivo, A Testemunha, Força Aérea 1 e Perigo Real e Imediato. 69 anos da atriz brasileira Lília Cabral. Ao longo de sua carreira, ela interpretou personagens memoráveis em novelas como Páginas da Vida, Viver a Vida, Chocolate com Pimenta e Império. No cinema, ela também participou de alguns filmes como Estelinha, A Partilha e Divã. Esse último lhe valeu o prêmio Grande Otelo de melhor atriz. Aniversário de 68 anos de Roger L. Jackson. Embora seu rosto seja pouco conhecido pelo grande público, sua voz tornou-se inconfundível. Ele é o dublador responsável pela voz do assassino Ghostface, presente em todos os filmes da franquia Pânico desde 1996. 55 anos do ator brasileiro Murilo Benício. Ele se tornou conhecido nos anos 90 e consolidou sua carreira ao protagonizar a novela O Clone, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Também brilhou em produções como A Favorita, Avenida Brasil e América. No cinema fez diversos filmes, em que destacamos O Homem do Ano, Cronicamente Inviável e Meu País. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam. No Cine Glória tínhamos o filme brasileiro Pureza Proibida, de Alfredo Sternheim. Essa obra traz a seguinte história. Uma criança é encontrada por freiras que a criam dentro do convento. Ao crescer, ela se muda para uma vila de pescadores e abandona a vida religiosa ao se apaixonar por um pescador negro, praticante de uma religião afro-brasileira chamada Umbanda. No Cine Independência, Terence Hill vinha com o filme A Dupla Explosiva. E no Cine Imperial nós tínhamos uma sessão dupla. Zorro, o Justiceiro Mascarado, seguido de Espião do Chapéu Verde. E agora vamos com a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. Hoje, 13 de julho, é reconhecido no Brasil como Dia Mundial do Rock. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, mega evento que aconteceu nesse dia em 1985. A celebração é uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o Dia Mundial do Rock. Nossa trilha de hoje traz 3 músicas de filmes muito rock and roll. Começamos com Born to Be Wild, que está na trilha sonora de Easy Rider, Sem Destino. Matinê, a 7ª arte no seu rádio. Entramos na reta final da Copa do Mundo de 2026 e, para quem gosta de futebol e também dos elementos culturais e econômicos que esse evento movimenta mundialmente, uma ótima pedida é assistir ao documentário Dhaka Vibra, Aventuras Futebolísticas em Bangladesh, dirigido por Rafael Bergamaschi. O filme captura a paixão dos habitantes de Bangladesh pelas seleções de Brasil e Argentina, para discutir identidade, cultura, globalização, pertencimento e intercâmbio entre povos. Gravado durante a Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar, o documentário acompanha a forma como comunidades inteiras transformam o Mundial em uma grande celebração coletiva. O filme está disponível no streaming do Globoplay e também será exibido na Record News, dia 14/7, às 23 horas, na próxima terça,
dia 18/7, às 15h30, e dia 19/7, que é o dia, inclusive, da final da Copa do Mundo, o filme será exibido às 20h30 nesse domingo. E gravamos um bate-papo com o cineasta e documentarista Rafael Bergamaschi, que tem mais de 15 anos de atuação nas áreas de direção, produção, montagem e também jornalismo. Rafael construiu uma trajetória internacional com trabalhos realizados no Brasil, Estados Unidos, França e Reino Unido, além de participações em importantes festivais de cinema e produções para a HBO. Durante a conversa, vamos conhecer os bastidores do Dhaka Vibra, documentário que nasceu de uma viagem a Bangladesh durante a Copa do Mundo de 2022, para investigar a paixão dos bengaleses pelo futebol brasileiro e argentino. Matinê Entrevista. E para conversar com a gente, hoje estará Rafael Bergamaschi, diretor do documentário Dhaka Vibra, Aventuras Futebolísticas em Bangladesh, por Bangladesh. Me corrige, Rafael Bergamaschi, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigado você, Alexandre. A pronúncia está certinha, é Bangladesh mesmo. Maravilha. Rafael, então tu dirigiu esse filme em 2022, ou seja, antes dessa Copa que a gente tem vivenciado aqui. Estamos aí na semana final da competição, né? Os jogos de semifinal serão essa semana e a final dia 19. Mas, Rafael, a gente vai falar um pouquinho, claro, de futebol também, né? Como é que tu tem acompanhado aí a seleção brasileira? Como tu acompanhou a seleção brasileira enquanto a gente está gravando aqui? O Brasil já está fora da competição, mas a Argentina ainda está viva, né? Pelo menos, né, até esse próximo sábado, né, que passou, estava viva, né? Como é que você tem acompanhado a competição, Rafael? Eu tenho acompanhado com bastante interesse, assim. É a primeira. Bom, eu morei muitos anos fora, então fazia muito tempo que eu não assistia uma Copa do Mundo daqui do Brasil. Então tem sido muito divertido, assim, me reunir com os meus amigos e tudo mais. E a Copa em si eu acho que tá boa, apesar de eu estar com um pouco de uma sensação de que está durando muito tempo, sabe? Talvez porque tenha tantas seleções. Mas tem algumas coisas surpreendentes, né? A média de gols está bem alta. Eu acho que tem tido bastante jogos bons, sinceramente. E, bom, Rafael, tu falou que, né, morou muito tempo fora do Brasil, né? E, né, cineasta, trabalhando com muito essa percepção documental, né? Trazendo elementos aí que versam sobre cultura, identidade e, claro, né, pertencimento também. Vamos falar um pouquinho do Dhaka Vibra, Rafael. Como é que surgiu essa ideia, né, para fazer esse filme que tu gravou em 2022, mas lançou agora, né, um pouquinho antes de iniciar a Copa, em 4 de junho, pelo menos é o que eu tenho indicativo ali na Globoplay, inclusive está disponível, né? É um documentário de 50 minutos aproximadamente, né? E, né, inclusive, quando eu assisti, eu fiquei bastante empolgado, né? Juntamente com os habitantes de Bangladesh que acompanham a seleção brasileira e argentina, né? Como é que veio toda essa tua gênese de trazer esse enfoque, né? A ideia veio... Eu morava em Nova York de 2015 a 2022. E por lá, muitos dos motoristas de táxi, de aplicativos, eles são de Bangladesh. Então a gente conversava e sempre que eu contava que eu era brasileiro, eles me contavam dessa rivalidade, que em Bangladesh era uma loucura, que o país se dividia, metade Brasil, metade Argentina. Contavam que tinham famílias, que um irmão era torcedor da Argentina, o outro era torcedor do Brasil, eles brigavam, ficavam um mês sem se falar, que era uma coisa muito especial, assim. Eu falava, você tem que vivenciar isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, isso é um filme, eu tenho que fazer esse filme. E fiquei, até que eu finalmente tomei a coragem de ir. Foi basicamente isso. Tu já conhecia Bangladesh, a capital Dhaka também, quando tu foi ou não? Não, eu não conhecia nada de Bangladesh.
E, inclusive, eu tomei a decisão de pesquisar o mínimo possível antes de ir, porque eu queria que essa descoberta minha do país acontecesse por trás da câmera, porque daí a audiência poderia acompanhar e sentir, de certa forma, o mesmo processo pelo qual eu estava passando, sabe? Então, na verdade, eu descobri Bangladesh através do processo de fazer esse filme. E realmente isso fica bem visível, né, no filme. Ele não tem um narrador, né? Tu usa muito a própria questão da linguagem cinematográfica com o uso da imagem, né? Também tem uma direção de fotografia de um drone, né? Que eu acho que foi alguém, eu não sei se é alguém da própria região que fez as gravações, né? Nos créditos aparece certinho ali, né? E, Rafael, o interessante é que, mesmo tu tendo todo esse impacto, né, de receber, né, ou de apresentar a partir da imagem que tu está recebendo, a questão da Copa do Mundo de 2022, né, que foi aquela Copa realizada no Catar, enfim, né, mesmo assim tu conseguiu entrevistar muitas pessoas ali, né, eu vi que tem uma menininha que torcia pelo Brasil, né, em decorrência também do pai, né, e como é que foi o teu contato com essas fontes, né, que tu acabou entrevistando? Tu também pegou lá um sociólogo, não sei se é um sociólogo, mas alguém que faz uma pesquisa social, antropólogo, né? Enfim, como é que foi essa parte da produção do filme? Olha, foi um processo de imersão completa. Assim, foi algo que aconteceu aos poucos, através dos poucos contatos que eu tinha lá. Na verdade, quando eu cheguei em Bangladesh, eu fui sozinho, com o meu equipamento de filmagem, sem equipe. Eu tinha um contato por lá, que era um jornalista, que era o primo do dono da loja de impressão onde eu morava na época, que um dia eu fui imprimir algum documento, ele falou que era de Bangladesh, eu falei, eu quero ir para Bangladesh, ele é meu primo, pode te ajudar. E aí eu tinha esse contato, mas o engraçado é que ele acabou nem me ajudando muito, mas no caminho para conhecer ele, eu conheci uma pessoa, era um indiano, que acabou se tornando uma fonte ali, que me apresentou pessoas. A amiga que ele trouxe para me conhecer no jantar acabou sendo uma assistente que ajudou muito. Então, na verdade, foi um processo que aconteceu de forma muito orgânica, assim, sabe? Era de conversar com todo mundo, era isso que eu fiz, assim, de conversar com todo mundo e perguntar Brasil, Argentina, e aí sempre tem alguém que fala, nossa, não, você tem que conhecer o meu amigo, ele é o mais fanático, aí eu vou. Aí teve, sei lá, um jornalista de um canal de televisão, nossa, a gente está fazendo uma festa aqui antes da estreia da Argentina, você tem que ver isso. Um grupo de amigos que toda a Copa do Mundo se reúne e jogam uma partida amistosa, todos com a camisa da seleção, tudo bonitinho. Ah, não, vocês têm que vir aqui, vamos fazer esse jogo. Então foi muito assim, foi muito natural, assim, sabe? Incrível, assim, porque tu começa, além de trazer essa questão dos torcedores, né, tu traz também a questão econômica que movimenta, né, a cidade em torno da Copa do Mundo, e é algo assim, ó, impensável, porque, bom, o futebol não é o primeiro esporte de Bangladesh, né, eles têm ali uma forte relação com a Índia, né, que, enfim, teve o período do imperialismo britânico e tal, o cricket foi instituído, e Bangladesh, eu acho que Bangladesh também é o esporte número um, é o cricket, né, e futebol é algo que realmente a gente não, né, não ouve falar da seleção de Bangladesh, né, e autofocar, né, o olhar sobre aqueles trabalhadores que estão fazendo as bandeiras, que estão, né, enfim, movimentando ali a questão econômica do local, tu, tu optou por trazer esse enfoque que mostra, né, a amplitude que o futebol pode alcançar, né, e, claro, não só o futebol, mas principalmente das seleções argentina e brasileira. Inclusive, quando eu assisti ao documentário, Rafael, eu tive a leve impressão que eles torcem muito mais para o Messi do que, né, para a seleção argentina ou mesmo para o Brasil, viu? Parecia muito assim, ó,
né, torcedores do jogador, né? E aqui no Brasil nós temos isso também, né? Muitos torcem pelo Messi. Como é que foi essa escolha, né, por abordar as questões sociológicas, né, do trabalho e também, né, claro, esse enfoque aí que a Argentina acabou tomando com o protagonismo do Messi? Eu fico feliz que você captou isso, porque antes de ir, eu escrevi um tratamento todo bonitinho com ideias, né, do que eu queria explorar com esse filme. E naquele momento eu sempre tive essa vontade de fazer um filme sobre o capitalismo através da Copa do Mundo e como a Copa do Mundo é, acima de tudo, ou pelo menos lá no alto, entre as suas prioridades, é uma questão econômica, né? E Bangladesh é meio que perfeito para isso, porque, enfim, a indústria têxtil muito forte, uma das maiores do mundo, e eles têm essa cultura de bazar, de mercados. Até em algum momento eu queria acompanhar a mudança dos preços das camisas no Brasil e na Argentina à medida que as seleções iam avançando na Copa do Mundo. Se o preço aumentava, se o preço caía. Acabou que isso não deu muito certo, acabou não entrando no corte final do filme, mas eu acho que o filme ele começa, né, dali dentro da indústria têxtil, enfim, e segue um pouco também essa linha mais para o final, né? Fico feliz que consegui transmitir isso. Em relação ao Messi tomando tanto protagonismo, eu acho que é algo tanto de uma cultura do futebol moderno, assim, que enfim, enfatiza às vezes o individual mais do que o coletivo, mas tem algo também da cultura de Bangladesh, que eles amam ídolos, essa questão de idolatrar, de ter alguém em quem personificar essa paixão, sabe? E o Messi é um prato cheio para isso, né? Da mesma forma que foi o Maradona, da mesma forma que foi o Pelé, e mesmo o Neymar é muito forte lá, o Ronaldo foi muito forte também. Então, eu acho que isso é um pouco da explicação por trás disso. E só uma questão que você trouxe, que é a questão do cricket, é interessante, porque, sim, o país ama cricket, e no cricket eles são realmente parte da conversa, podemos dizer. Eles competem. E no futebol, não. Mas, pelo menos, a sensação que eu tive lá e até em conversas, parece que o futebol é uma paixão maior enquanto paixão. E tem algo assim que é semelhante com o Brasil, e principalmente com o Brasil do passado, que as pessoas jogam futebol nas ruas em todos os lugares, assim. E nas ruas, enfim, nos gramados, na lama, na praia, sabe? Então, eu não sei, eu tenho essa ideia, impressão, enfim, de que com um pouco de estrutura, um pouco de, enfim, investimento, Bangladesh poderia crescer no futebol também, sabe? Eu acho que isso também tu consegue revelar bem, porque tem alguma sequência, inclusive, com o uso do drone, né, que a câmera sobe assim, pega de cima, assim, é um campo belíssimo, inclusive, né, mas não é um campo exatamente de futebol, né, sei lá, um campo de plantação, né, enfim, com condições precárias, né, assim, para o esporte, né, mas isso fica bem evidente na forma como tu colocas, e eu acho que é interessante, Rafael, porque, enfim, é um documentário que traz a paixão do futebol em um país que não é notadamente um país que, enfim, tem o futebol como como um destaque, né? Eles têm seleção nacional, tudo, mas disputam lá as eliminatórias na Ásia, né? Nunca foram para uma Copa do Mundo. Então, acho que trazer esses elementos é revelar, né? É um pouco o papel do documentário, né? Eu acho que esse é o princípio também. E a minha pergunta é nesse sentido, sobre documentário, né? Esse é o teu primeiro média-metragem, né? Mas, enfim, mais de 45 minutos
entra nesse critério de média-metragem no Brasil, né? E tu também fez alguns curtas, né? 2 curtas, né, que eu tenho aqui no registro, é isso? Eu tenho um curta e um média-metragem antes desse. Ah, um média-metragem antes, né? Tá. É o Avalanche Bob, que é o curta, né? Isso, e antes teve o Liturgia do Prazer, que foi meu primeiro filme como Tá, diretor. esse eu não assisti, né? E o Avalanche Bob eu procurei também, não encontrei ali com facilidade, pelo menos, né? Mas de repente tu me passa aí o link, né, para poder assistir. Gosto muito de acompanhar curtas-metragens também. Santa Maria aqui é um polo de curtas, né? E acho que é legal também trazer teus filmes para cá, para gente que exibir aqui nos cineclubes, né? Tem muitas formas da gente difundir o saber audiovisual, né? Mas a minha pergunta sobre o documentário, né? A opção do documentário ao tu fazer sem um narrador, que, enfim, a gente sabe que muitas vezes o narrador, né, situa melhor para o leigo, né? Ele apresenta e tal. E tu opta por um enfoque que a gente vai entrando lá como tu mesmo disse, né? Vou apresentar o filme com, né, uma primeira a visão que eu estou tendo, a experiência que eu estou tendo, né, sem o narrador, né? Então, como é que tu optou por essa estética, né, para fazer esse filme em específico? Eu acho que foi, já deixo aqui o meu posicionamento, é uma escolha muito acertada, viu? Obrigado, Alexandre. Eu acho que é tanto, talvez, acho que vem da minha forma de trabalhar no geral, assim, eu tendo a gostar mais desse tipo de linguagem, né, de cinema direto. Mas essa foi uma discussão que foi, assim, longe no processo de pós desse filme, principalmente, assim. Por mais que sempre tenha sido a minha ideia fazer sem narração, a partir do momento que também eu comecei a ter auxílio das pessoas, entrou um produtor no processo, um produtor executivo, veio essa ideia de uma narração voltou a ser ventilada, mas, para mim, eu acho que um problema de trazer uma narração minha dentro desse filme é trazer muito essa perspectiva estrangeira, assim, e acho que e não que a perspectiva estrangeira seja um problema, esse filme é feito sob uma perspectiva estrangeira, mas traria muito eu como personagem principal dessa história, que é minha também, mas eu acho que essa balança ela penderia muito para o meu lado, quando o principal objetivo, talvez, desse filme seja justamente apresentar Bangladesh, talvez seja muita pretensão, mas trazer um olhar puro, trazer um olhar ali meio virgem, quase, para um país que acaba sendo historicamente conhecido por, enfim, miséria, desastres naturais. Até o antropólogo conversa sobre isso no filme, né? Que a mídia internacional só parece voltar sua atenção para nós quando tem algum problema para falar, sabe? Era um filme sobre olhar o outro no olho, assim, sabe? E esse intercâmbio cultural mesmo. Então, eu acho que eles que deveriam assumir aí esse papel principal, de protagonismo nesse sentido, sabe? Rafael, vamos fazer um break aqui do nosso matinê, depois a gente volta para o segundo bloco do nosso bate-papo, né? Vamos ouvir agora Dia Mundial do Rock, né? Então vamos ouvir uma das canções marcantes do cinema aí, que tem, claro, o rock como protagonismo. Vamos ouvir Pinball Wizard, interpretado por Elton John, no filme Tommy, de 1975, musical ópera rock, aí, baseado no álbum de sucesso da banda The Who, de 1969, e filme que foi dirigido pelo Ken Russell. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. Bom, voltando então para a segunda parte do nosso bate-papo aí com o Rafael Bergamaschi. Rafael, tu gosta de Pinball Wizard, Rafael?
Eu sou fã do The Who, sou fã do Elton John e adoro Pinball também. Então estou feliz que essa música está tocando no programa comigo aqui. O Rafael, voltando para o nosso tema, né, que é tratar um pouco do Daca Vibra, né, e quando eu li a primeira vez, eu acho que uma matéria no jornal Metrópolis, eu acho, né, no site Metrópolis, né, que falava, né, o enfoque para a torcida brasileira em Bangladesh, né, para um país que torcia, né, e tal. Eu não tinha muita impressão que, enfim, eu seria bombardeado com torcedores argentinos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está bem próximo, né, do país, né, então a gente, por vezes, inclusive, simpatiza, né, com algumas questões culturais, principalmente. Mas como é que foi para ti, Rafael, que, enfim, estava muito tempo fora do Brasil, foi para Bangladesh, ficou um mês lá durante a Copa, né? E como é que foi você, né, brasileiro, né, receber, né, e ter essa visão desse mar argentino de torcedores que, na verdade, não são argentinos, né? Olha, foi muito interessante, assim, acho que tanto da Argentina quanto do Brasil foi essa percepção de que, a essa altura, essas seleções, esses ídolos, esses craques, eles não pertencem só a nós mais, assim, sabe? Eles eram tantos deles quanto nossos, assim, eles sabem tudo sobre enfim, a história futebolística, tanto do Brasil quanto da Argentina, mas uma coisa curiosa é que, assim, como eu disse, né, eles sabem tudo sobre o nosso futebol, sobre o futebol da Argentina, mas eles sabem muito pouco sobre o país. E teve uma situação que foi engraçada. Eu estava ali entrevistando um grupo de torcedores da Argentina, todos com a camisa da Argentina, sabiam, enfim, sabiam te explicar tudo sobre a forma de jogar e tal. E aí eu perguntei em algum momento da entrevista, e sobre o país, a Argentina, o que vocês sabem? Ali meio confusos, não sei, que língua que eles falam na Argentina? Um olhou para o outro, francês? Então isso foi curioso para mim, assim, sabe? Como é realmente sobre futebol, sabe? Sobre essa paixão pelo jogo, sabe? E, Rafael, uma outra percepção que eu tive ao ver o filme, né, que é uma percepção que eu já tinha, assim, dos países dessa região aí do sul da Ásia, né, que é a questão do trânsito, né, uma loucura o trânsito deles. Bom, os filmes indianos mostram bem essas realidades, né, eu acho que tem alguns elementos de proximidade aí, ali, principalmente com a região de Calcutá, né, ali de Bangladesh, aquela região, e o filme também, em alguns momentos tu tá pegando uma entrevista, quando tu tá entrevistando um antropólogo, né, ao fundo tu vê aquele mar de carros, assim, aquele trânsito, né, uma hora também para atravessar né, a avenida ali, também foi bastante complicado, né, como é que foi assim aí, do ponto de vista, né, do jornalista, do cineasta, né, que está descobrindo um novo lugar, né, como é que foi esse impacto com o trânsito, principalmente, claro, né? E tu também traz, né? Inclusive lá eu não sei, os rickshaws, né? Que é enfim, uma das formas de transporte tradicional lá da região, né? Como é que foi essa questão, né? Né, do dia a dia, né? Dessa loucura do trânsito, de tudo isso que, enfim, claro, é um elemento diferencial em relação não que nós não tenhamos muitos problemas com trânsito aqui no Brasil, nós temos. Mas parece que a gente está vivendo aqui num país até assim, de organização, né, com a quantidade de carro que temos, né? E lá uma loucura, né? Como é que foi isso? É uma loucura. É isso. É um caos. É um caos, mas é interessante também, assim, porque é um caos que tem uma organização própria, orgânica, que só eles ali entendem, sabe? Cada vez que eu entrava no carro, principalmente no começo no carro, quando era um carro, quando não era um ônibus, ou um rickshaw, ou uma moto, eu ficava com medo, assim. Mas logo assim eu também percebi como, não, cara,
tá tranquilo, eles fazem isso todo dia, eles sabem o que estão fazendo aqui, sabe? Mas foi interessante, assim, quando eu cheguei no hotel, e aí eu queria, sei lá, ir no supermercado e comer alguma coisa. E eu fui tentar atravessar a rua, eu olhando assim, nossa, mas onde que atravessa a rua? Não tem faixa de pedestre, não tem farol. Aí eu comecei a olhar o pessoal local atravessando a rua. Tá, entendi. Atravessa em qualquer lugar mesmo, assim. E aí essas pessoas que se tornaram amigas minhas e que se tornaram assistentes ou me ajudaram no filme de alguma forma, eu fui aprendendo com eles como atravessar a rua ali, que é meio... Você atravessa, você tem que buscar o contato olho no olho com, enfim, com os motoristas, com os participantes daquele trânsito, e vai ali abrindo o seu espaço, assim, aos poucos, sabe? É muito assim. E tem a questão do trânsito mesmo, da quantidade de carros, e você tem que se calcular, né? Você tem que colocar isso no seu planejamento para qualquer filmagem, para qualquer entrevista, para qualquer compromisso, porque vai demorar muito. Às vezes, um trajeto que seria 25 minutos pode chegar a demorar mais de 1h30, 2 horas. Faz São Paulo parecer tranquilo. Que coisa louca. Bom, o filme, ele consegue, como eu falei antes, né, trazer tantas questões da competição em si, né? Eu diria que assim, os bons documentários, eles também têm que ter sorte, né? Na hora que o documentarista está captando, ainda mais esse cinema direto que tu faz, né? Porque, afinal de contas, se a Argentina fosse eliminada na mesma fase que o Brasil, como é que seria, né, a conclusão da Copa de 2022 sem essas duas grandes seleções que têm grandes torcedores lá, né? E acho legal que tu faz isso, né, durante o filme, tu coloca o placar do jogo, enfim, a cobertura tu faz uma breve cobertura sobre os jogos, né, sobre aquela fanfest que tem eu não sei se é no centro de Dhaka, ou onde exatamente é, né? Mas tu deu sorte, né? Porque se a Argentina não ganhasse o título, talvez a impressão do documentário poderia ser outra. Ou seria um outro documentário, sem dúvida, né? Sim, eu dei sorte. Os deuses do documentário olharam por mim. Eu não dei sorte total, completa, porque eu estava construindo todo o filme para a possibilidade de Brasil e Argentina se encontrarem na semifinal, É. que seria a primeira vez na história das Copas do Mundo, e Bangladesh iria, enfim, explodir. Então, quando o Brasil perdeu para a Croácia, foi um anticlímax para mim, e aí se tornou também um anticlímax do filme. Inclusive, Rafael, eu acho que tu revela muito bem essa cobertura do jogo Brasil e Croácia, né? A gente sente ali que pela trilha sonora que foi usada, né? Tem todo um clima que a gente já sabe qual é o resultado, né? Então tu consegue, né, trazer um pouco dessa impressão que tu teve lá, né, em Bangladesh, porque muda o tom ali da forma como tu revela, né? Você sabe que você ouve o começo daquela trilha, você sabe que vai dar ruim. Você sabe que alguma coisa estranha paira no ar, né? Foi isso mesmo. Mas, poxa, a Argentina ter ganhado foi muita sorte, né? Ter ganho desde os anos 80, que não ganhava nada. E aí ganha comigo lá, a primeira Copa do Messi. E eu entrevisto o pessoal falando, poxa, não, Messi não pode se aposentar sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu dei muita sorte mesmo. E eu acho que isso talvez seja parte de algo que faça com que o filme se mantenha relevante, sabe? Sempre, assim, sabe? Que não seja só parte de uma efeméride aí, agora com a Copa do Mundo. Eu gosto de acreditar que o filme se sustenta além disso, sabe? Sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto também que eu quero destacar, né? E convidar também o nosso ouvinte a assistir aí o Daca Vibra, né? O documentário em média-metragem do Rafael Bergamaschi, porque realmente não interessa se a Copa já passou, né? A Copa de 2026, no caso, né? É claro que isso aquece muito, né? Principalmente enquanto o Brasil está na Copa, né? As pessoas parece que querem assistir filmes que estão ligados a futebol, né? Tem o teu filme que está na Globoplay, tem a Netflix também lançou vários documentários aí falando sobre campanhas do Brasil, né? Então parece que estrategicamente, né, dá uma aquecida.
mas o teu documentário, ele, né, independe, né, da competição de agora, porque afinal de contas tu também faz um registro daquela Copa de 2022, com outro enfoque, né, eu acho que isso tudo tem um grande mérito, né, e isso vai fazer com que o teu filme seja visto e revisto, né, independente se é uma Copa do Mundo ou não, viu? Então eu acho que é legal. Eu quero perguntar também, vou aproveitar, né, como é que foi essa parte, né, de conseguir fazer com que o documentário entrasse na programação aí do streaming da Globoplay, porque também é um outro ponto, né? O acesso para esses filmes, muitas vezes a gente sabe que é difícil, né? Enfim, conseguir linkar aí com algum streaming importante, e a Globoplay, claro, tem bastante assinantes, né? Isso foi uma grande batalha, Alexandre, não sei por onde começar, assim. Foi batalha do cineasta independente, e no meu caso ali, que fiz esse filme de uma maneira meio punk rock, assim, sabe? Eu fui, né? Mas, enfim, em algum momento eu contratei um agente de vendas e ele fez esse contato com a Globo, né? É um filme que, querendo ou não, mais do que muitos documentários, ele tem esse apelo popular por conta da temática, né? Então isso facilita o acesso a grandes plataformas. A gente, inclusive, tá tentando vender o filme internacionalmente, tem aí algumas conversas e tal, mas eu acho que, sinceramente, o tema do filme ajudou muito. Não sei se outros filmes meus aí que eu estou produzindo, que são mais nicho, mais específicos, se eu teria esse acesso. E, bom, estamos se encaminhando para nosso fim do bate-papo aqui. O que tu tem de projetos futuros? Aí você pode adiantar alguma coisa para nós? Se tem algum trabalho aí que já está com uma fase um pouco mais avançada? Quais são as tuas ideias para o futuro, Rafael? Olha, do que eu posso falar publicamente, tem um filme que eu já estou produzindo há 6 anos, que eu comecei lá em Nova York, que é um filme sobre um músico, compositor chamado Adam Rudolph. Ele tem 70 anos e ele é de Chicago, e ele tem uma orquestra de música orgânica que ele já desenvolve há 35 anos, e enfim. E é um filme sobre grandes questões da vida e Tai Chi, filosofia asiática, e sobre a natureza da criatividade. Enfim, esse filme é viagem. O filme é mais viagem, assim. Mas esse é o meu próximo projeto concreto sobre o qual eu posso falar publicamente. Maravilha. Rafael Bergamaschi, obrigado, viu, pela disponibilidade, debater um bate-papo conosco aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rafael está no Rio de Janeiro agora, né? Aqui a gente passa um friozinho, enquanto, né, no Rio de Janeiro também passa um friozinho. É um friozinho de 20 graus, né, Rafael? Obrigado, viu? É isso. Obrigado você, Alexandre. Gostei muito da conversa. Certo? E agora, então, vamos para o nosso giro do cinema. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Em primeiro lugar segue Toy Story 5, seguido de Minions e Monstros, Supergirl, Dia D e Todo Mundo em Pânico 6. Nos cinemas comerciais, as estreias da semana foram Moana, dirigido por Thomas Kaeley, que tem aí o Dwayne Johnson no elenco, e também A Morte do Demônio em Chamas, dirigido por Sebastian Vanitschek. Seguem em cartaz Minions e Monstros, Supergirl, Toy Story 5 e Altered Games no Império Desconectado. A agenda cinemeira, a gente segue nesse período de julho, trazendo aqui a indicação que vocês sigam os arrobas do Instagram dos cineclubes aqui da cidade para ficar antenado na programação. Sabemos que, por exemplo, o Cineclube da Boca volta só no mês de agosto. Mas segue lá, @Cineclube da Boca no Instagram para ficar ligado nessa retomada. Também siga o Cineclube Lanterninha Aurélio, @Cineclube Lanterninha Aurélio, o Cineclube da Estação, @Cineclube_Atelier, e o Clube de Cinema de Santa Maria, no @Casa Edmundo Cardoso. Notícias da semana. Em entrevista ao programa Conversa com Bial,
Fernanda Torres comentou pela primeira vez a polêmica envolvendo Carlos Sofia Gascon durante a disputa pelo Oscar 2025. A atriz contou que, durante a campanha, foi surpreendida quando Gascon a acusou pessoalmente de ter uma equipe trabalhando contra ela nas redes sociais. Fernanda afirmou que a situação ilustra o ambiente de tensão e exposição das campanhas de premiação e destacou que, atualmente, dar entrevista é um perigo, pois qualquer declaração pode resultar em cancelamento. A controvérsia ocorreu após a repercussão de antigas postagens ofensivas de Gascon que acabaram prejudicando a campanha de Emília Pérez. Christopher Nolan vem aí, essa semana estreia A Odisseia, e notícias já trazem aí um pouco das inspirações que fizeram Christopher Nolan conceber seu novo filme. Segundo o portal Omelete, Nolan utilizou A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, como uma de suas principais referências visuais para a Odisseia, sua adaptação aí do poema de Homero. A inspiração está especialmente na fotografia assinada por Michael Ballhaus, marcada pela iluminação natural e pelo realismo das paisagens. Nolan busca uma abordagem épica, porém intimista, valorizando cenários reais e o aspecto humano da jornada de Odisseu, ou Ulisses, em sintonia com o estilo que consagrou em filmes como Dunkirk e Oppenheimer. A produção aí é considerada um dos projetos mais ambiciosos da carreira do diretor. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições a operação que reúne os negócios da Paramount Global e da Warner Bros. Discovery no mercado brasileiro. A autoridade concluiu que a transação não apresenta riscos significativos à concorrência, Giro do cinema. a Tudo presença que de diversos acontece no competidores mundo nos dos segmentos filmes. de TV por assinatura, streaming, produção e distribuição de conteúdo audiovisual. A aprovação brasileira acompanha o avanço do processo regulatório em outros países e representa mais um passo para a consolidação de um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento. Chegamos ao final do matinê, em que fizemos o programa gravado. O nosso bate-papo de hoje foi com o cineasta Rafael Bergamaschi e seu filme mais recente, o Daca Vibra. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. O próximo matinê será na próxima segunda, dia 20 de julho. E fechando a nossa trilha sonora do dia, vamos ouvir uma canção que está no filme Pink Floyd The Wall. Fique com Another Brick the Wall, parte 2. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.